gente! Em um recorde de tempo para gravar e editar esses vídeos, vamos corrigir o primeiro dia da primeira fase da Unesp. Para quem está assistindo depois, lembra que no ano de 2021, o vestibular de 2021, para ingresso em 2021, foi realizado em 2 dias, né, por causa da pandemia. Algumas pessoas fizeram a prova no sábado, que é essa que a gente vai corrigir agora, e algumas pessoas fizeram a prova no domingo. E vamos lá. A primeira questão de física era a questão 76. Ela falava que a figura mostra a visão aérea de um parque onde existem ruas que podem ser utilizadas para corridas e caminhadas. No parque há uma pista ABCA em que uma pessoa corre dando voltas sucessivas. Considerando que as medidas dos segmentos AB, BC e AC são respectivamente 60 metros, 80 metros e 100 metros, e que o tempo cronometrado para dar uma volta no trecho BCDB foi de 40 segundos. A velocidade escalar média desenvolvida por essa pessoa nessa volta foi D. Então, ele deu pra gente o tamanho do AB, do BC e do CA, mas não foi esse o caminho que a pessoa fez em 40 segundos. Então, a gente vai ter que achar o tamanho desse caminho que ela percorreu, porque aí a gente sabe que a velocidade média é ΔS dividido por ΔT, certo? Então, a gente precisa do ΔS, porque o ΔT a gente já tem, que são os 40 segundos. Então, para facilitar, eu desenhei maior nosso triângulo aí, eu coloquei ele grande, né, para a gente conseguir identificar as coisas que estão acontecendo. Então, os lados que ele deu é respectivamente, então é na mesma ordem. Então, 60 metros, que foi o primeiro, é o AB, aí depois ele deu o BC, que era 80, depois o AC, que era 100. Então, vou marcar todos esses. Tá tudo em metros, tá, gente? Eu não vou pôr metros ali em cima para não ficar muito poluído, mas a gente já sabe que tá tudo em metros. E a gente quer saber o caminho que ele fez BC, ok, é 80. Agora, do C ele foi pro D, depois do D ele foi pro B. E eu não sei quanto vale de C até D, nem de D até B. Então, essas são as incógnitas que eu preciso descobrir para poder calcular o ΔS. Daí, somar com o 80 que a gente já sabe. Então, a gente sabe que esse BD é a altura do nosso triângulo original, né, do grandão lá, do ABC. Essa altura está formando 90 graus com a base AC ali no ponto D. E a gente olha para isso e lembra de matemática, das relações métricas do triângulo retângulo. Vocês lembram disso? Então, aqui a gente tem... na verdade, vocês poderiam chamar do que vocês quisessem, né? Mas, normalmente, a gente chama de MN. Aí, esses pedacinhos de baixo, né? Que são as projeções dos catetos. Aí, tem a altura, normalmente é o H. E os 3 lados, normalmente, são A, B e C. Então, a hipotenusa do triângulo grandão, normalmente é o A. Aí, o B e o C... combinando com o M e com o N, né? Aí tanto faz, vocês podem escolher a ordem que vocês quiserem. Mas o que a gente quer saber, então, é o H e o N. São os dois que a gente precisa para poder resolver nosso exercício. Aí a gente lembra quais são as relações métricas do nosso triângulo retângulo. E para elas valerem, o triângulo precisa ser retângulo, né? E ele só falou que tem um ângulo reto ali no ângulo D do triângulo BDC, né? Ele não falou nada do triângulo ABC. Mas a gente consegue perceber, pelos lados que ele deu, pelo C valer 60, o B valer 80 e o A valer 100, que tá valendo um Pitágoras aí, né? 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado dá 10.000, né? Seria 3.600 mais 6.400 dá 10.000 e a raiz de 10.000 é 100. Então, o Pitágoras está obedecido. Então, essa primeira relação, que seria um Pitágoras do triângulo grandão, tá ok. O que confirma que a gente tem um triângulo retângulo, não é mesmo? Então, ali em cima é 90 graus mesmo. E aí valem as outras relações métricas do triângulo retângulo que vocês sabem lá da matemática. Então, eu sei que se eu fizer B vezes C, isso tem que dar A vezes H. Se eu fizer o C ao quadrado, isso é A vezes M. Lembrando que o C e o M tem que ser o respectivo, né? O cateto e a projeção dele. Aí o B com a projeção dele, que a gente chamou de N. Então, tem essa outra. E a última relação, que o H ao quadrado é M vezes N, que é a que menos vai servir pra gente, porque a gente não sabe nem H, nem M e nem N. E aí a gente vai querer descobrir, então, o N e o H. Então, eu preciso achar alguma dessas relações que tenha várias coisas que eu conheço e uma dessas coisas que eu não conheço. Por exemplo, a segunda que eu escrevi ali, a penúltima, de cima para baixo. B vezes C é A vezes H. B é 80, C é 60, A é 100, H a gente quer. Então, a gente pode substituir.
Aí, 80 vezes 60. 8 vezes 6 é 48, com 2 zeros dá 4.800. Posso passar o 100 dividindo, corto o zero. Vai ficar 48 dividido por 1, que dá 48. E lembrando que isso tudo tá em metros, né, gente? Então, 48 metros. Uma tá resolvida, agora falta o N. Agora eu vou achar uma outra relação, então tem coisas que eu conheço e o N. Por exemplo, a segunda aqui. B ao quadrado é A vezes N. Então, vou fazer aqui do lado. O B é 80, o A é 100. Então, 80 ao quadrado é 100 vezes N. 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Com 2 zeros dá 6.400, a gente já tinha falado, né? 6.400, vou passar o 100 dividindo, corto os 2 zeros, 64 dividido por 1, dá 64. Isso também está em metros. Aí a gente descobriu os dois que faltavam, então acabamos a parte da matemática, né? E vamos para a parte da física de fato, né? Que é calcular a velocidade, que é fazer ΔS sobre ΔT. Então a velocidade é o que a gente quer saber. O tempo que ele demorou foi 40 segundos e quanto ele andou. Se ele fez o caminho B, C, D, B, ele andou BC mais CD mais DB, que ele fez o triangulinho inteiro, esse da direita, né? O BC era o Bzinho, que vale 80. O CD é o Nzinho, que vale, a gente acabou de calcular, 64. E o DB é o H, que vale, também calculamos agora, 48. Então, é só a gente substituir esses valores aí, fazer a soma. Isso vai dar 192 metros. Aí, V é ΔS sobre ΔT. Deixa eu sair da frente. Aí, o ΔS é 192 dividido por 40 segundos. Isso dá 4,8. Como estava em metros e segundos, então metros por segundo. E aí, a gente já tem a resposta, que é a letra D.